volta para a segunda videoaula de português. Correção, página 47 até 57. Abram na página 47. 1. O continente americano divide-se em América do Norte, América Central e América do Sul. Observem o mapa que acompanha a notícia e circulem na imagem a seguir o subcontinente em que Bahamas está localizada. Então, vocês vão circular aqui, ó, entre América Central e Caribe, tá bom? Vocês vão fazer um círculo. 2. O título da notícia apresenta o fato do qual tratará, ajudando o leitor a decidir se lerá o texto por completo ou não. Sobre o título e as demais informações, responda as atividades a seguir. A. Que fato motivou a escrita da notícia? O furacão Dória. B. Na notícia publicada, informa-se quantas mortes haviam sido levantadas até o momento do fechamento daquela edição. Por que foi dito que esse número poderia subir? Porque a passagem desse furacão era recente, de modo que poderiam acontecer mais acidentes fatais após a publicação, tá? Então, o governo ainda não tinha um dado suficiente para dimensionar a tragédia. Página 48, letra C. Vocês imaginam por que esse dado, mesmo não sendo oficial, foi divulgado? Para chamar a atenção da população sobre a tragédia e também mobilizar pessoas para ajudarem as vítimas. D. No mapa que acompanha a notícia, observe o caminho do furacão. Circule a área onde ele parece ter surgido e faça uma seta para indicar a direção que ele segue. Lá na página 46, vocês vão circular aonde tem aquele ponto próximo à Venezuela, vão fazer uma setinha até Bahamas, depois de Bahamas, uma setinha indicando para o Oceano Atlântico. 3. Comparem os títulos a seguir. Na página 49, vamos responder de acordo com isso que vocês, de acordo com essa comparação que vocês fizeram desses títulos. A. Em que tempo verbal foram conjugados os verbos em destaque no presente? B. Porque esse tempo é usado nos títulos se os fatos relatados já ocorreram, para atrair a atenção do leitor e passar uma ideia de informação atual. C. Qual desses títulos pode despertar no leitor o desejo de ajudar as vítimas do furacão Dória? É uma resposta pessoal, né? D. Quais palavras nesse título conferem esse efeito? Vítimas e ajuda humanitária, que faz referência à assistência moral e material prestadas às vítimas dessa calamidade aí, né? 4. Vocês já sabem que o lead responde às perguntas básicas que ajudam o leitor a entender o fato relatado. A. Releiam e preencham o quadro. Quem? Organização não governamentais, templos religiosos e entidades internacionais. O que? Estão fornecendo auxílio às vítimas do furacão Dória. Como? Distribuindo comida, água e produtos de higiene, bem como providenciando ajuda psicológica. Quando? Desde o dia 4 de setembro. Onde? No arquipélago das Bahamas. Por quê? O furacão Dória atingiu o arquipélago. Página 50, após o lead, são apresentadas informações que detalham o fato relatado como a categoria do furacão que atingiu o arquipélago e seguiu em direção aos Estados Unidos. Em que categoria o furacão estava ao passar por esses lugares? Ele estava nas Bahamas, estava na categoria 5. E ao chegar nos Estados Unidos, foi rebaixado à categoria 2. Se, de acordo com as informações apresentadas, que país mais sofreu com os danos causados pelo furacão e por quê? O arquipélago das Bahamas, porque ao passar por lá, o furacão estava na categoria mais forte já registrada. D. Vocês sabiam que os furacões podem ser classificados em diferentes categorias? Em sua opinião, essas informações ajudam a compreender o que acontece quando se forma um furacão? Comente. A primeira, resposta sim ou não, pessoal. A segunda, em sua opinião, essas informações ajudam a compreender? Também uma resposta pessoal, mas a gente sabe que sim, né? Por quê? Essas informações ajudam a entender a velocidade que um furacão pode atingir e os danos que pode causar, dependendo da velocidade atingida por ele. Na página 51, leiam e observem as palavras destacadas nas manchetes. Aqui tem cachumba, faxina, xaxim, fachada,
mancha, piche e mochila. Essas palavras estão destacadas. A distribua as palavras destacadas na tabela de acordo com as letras de cada coluna. Com X, cachumba, faxina, xaxim. CH, fachada, mancha, piche e mochila. B. O que as palavras das duas colunas da atividade anterior têm em comum? Tanto a letra X quanto o dígrafo CH apresentam o som, né? Apresentam o som. Aqui a gente fala cachu, chu. C. Há algo de diferente entre as palavras de uma coluna e da outra? Sim, as vogais que seguem os grafemas X e CH são diferentes. 2. Consulte o dicionário para confirmar se as palavras a seguir são escritas com X ou CH. Mexerica X, enxoval X, xerife X, shampoo X, charada CH, fechadura CH, chaveiro CH, ficha CH. 3. Que palavras com som de X vocês mais usam? Em quais normalmente você tem dúvida quanto à escrita? Resposta pessoal. Vamos agora para a página 54. 1. Escreva uma palavra-chave para cada imagem a seguir. Depois crie uma legenda para as imagens. Se tiver dúvida quanto à grafia da palavra, consulte um dicionário. A primeira palavra-chave, roxo, com X. Vocês fizeram uma legenda, resposta pessoal da legenda. A segunda, broche. E a terceira, flecha. Cada um fez a sua legenda. Página 55, complete os espaços com X ou CH. Bochecha, CH. Laxante, X. Brecha, CH. Relaxar, X. Enxerto, X. Mexerico, X. Almoxarifado, X. Cachimbo, X. CH. Peguei vocês. Mexido, CH ou X? X. Fantoche, CH. Mexa. Vamos lá. Mexa. O que vocês acham? Mexa com X ou com CH? Lembre da regrinha que aprendemos. Mexa com CH, porque se está falando de mecha de cabelo. Baixo com X. A. Observe as palavras da lista, qual delas fugiu às regras que você aprendeu. A palavra mecha com CH. Por quê? É igual a fio de cabelo. B. Apontem a regra que essa palavra não seguiu. Ela não seguiu a regra de que depois da sílaba me se representa o som X com a letra X. C. Por que você acha que essa palavra não seguiu a regra? Porque mecha tem origem na palavra em uma palavra francesa, tá? Por isso deve ser escrita com CH. 3. Elabore um quadro com registro de suas descobertas sobre as palavras X ou CH. Vocês vão colocar aqui, né, elaborando esse quadro de acordo com as irregularidades que envolvem essas palavras. Produção de texto, né? Tenho plena certeza que vocês já iniciaram fazendo essa notícia e em breve estarão nos mostrando na nossa live. Vamos agora na página 58, que a partir dessa página será o nosso lançamento da nossa segunda videoaula. Vai ser da página 58 até 66. Super desafio. Resolva a cruzadinha a seguir praticando o que você aprendeu sobre as palavras homônimas e homófonas, ou seja, possuem o mesmo som, mas são diferentes, tanto na escrita quanto no sentido. Aqui vou dar o exemplo. Lance do jogo de xadrez, cheque, com X. Já folha usada como meio de pagamento de algum produto ou de algum serviço, cheque com CH. Então, vocês vão estar colocando essas palavras aqui nessa cruzadinha. Na página 59, vocês vão fazer a leitura. Ações em favor do futuro. Jovens comandam greve global pelo clima. O que são mudanças climáticas e o que pode ser feito para solucionar o problema. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder as questões da página 60, 61, 62 e também na 63 da número 5. Na página 63, acredite se quiser, Brasil, Jornal do Brasil deixa de ser impresso e passa a ser apenas digital. Em 31 de agosto de 2010, o Jornal do Brasil, JB, anunciou o fim de suas edições impressas e a migração para uma versão 100% online. O dono do jornal, Nelson Tanuri, assim como seus últimos editoriais, elogiaram a iniciativa e a consideravam um passo à frente no caminho do futuro.
enquanto, por outro lado, os trabalhadores do JB protestavam contra o que poderiam ser o primeiro passo no caminho do encerramento definitivo de um dos mais jornais brasileiros. O que acontece? Meu pai já trabalhou nesse jornal e é um jornal muito sério, né? Então, alguns concordaram com essa atitude, outros não, né? Meu pai trabalhou um tempinho nesse jornal e esse jornal ele tem muita credibilidade. Fundado em 1891, o JB foi um dos jornais mais importantes do Brasil no final do século XIX e durante a maior parte do século XX. Foi também o primeiro jornal a ter um site no país e a publicar no seu conteúdo online em 1995. Vários dos mais notáveis jornalistas brasileiros fizeram parte de seu time e, de acordo com o deputado federal Brizola Neto, houve um tempo em que o JB era sinônimo de credibilidade. Deu no JB. Por muitos anos foi uma frase que lembrava o tom de credibilidade de um deu no New York Times. Se quiser saber mais sobre a história do jornalismo no Brasil, pesquise em sites confiáveis, com auxílio do professor, do seu responsável, informações sobre esse importante campo de atuação da vida humana. Na página 64, nós temos um texto e vamos fazer o estudo da língua, vírgula e travessão, separação de apostos. Leia o texto e responda as atividades 1 a 3. Vocês vão ler esse texto e responder essas questões. Na página 65, número 3, observem os dois trechos a seguir, em seguida apontem a semelhança e a diferença entre os termos destacados. Aqui a gente tem dois textos. O primeiro texto e o segundo, tá? O primeiro texto se inicia com o calaus azul, o esperado seria adaptar com o tucano, mas optei pelo araçari, um parente menos conhecido, explica Vilmar. O segundo, um xamã, líder espiritual, presente em alguns povos, como indígenas, com a face vermelha. A semelhança que a gente pode notar é que os dois termos constituem explicação de um elemento anterior, né? E diferença, no primeiro trecho, essa explicação aparece separada por vírgula e no segundo é feita por travessões. Na página 66, pontuação e aposto. Nós já falamos um pouquinho sobre aposto. Em um texto, existem expressões que têm a função de explicar, enumerar, resumir ou caracterizar outro termo, que pode ser um substantivo, um pronome ou mesmo outra oração que apareça antes ou depois do termo ao qual se refere. Essas expressões são conhecidas como apostos e colaboram para a coerência e para o entendimento do texto. Separam-se dois demais dos termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Exemplo, sua geladeira era farta, dois pontos, né? Uma peça grande de carne, frutas, legumes, verduras, suco à vontade. É um aposto enumerativo. A linguística, vírgula, ciência que estuda os fatos da linguagem, é uma área interessantíssima, um aposto explicativo. Descanso, vírgula, lazer, vírgula, trabalho, vírgula, estudo, vírgula, tudo isso deve fazer parte de nosso cotidiano. Aposto resumidor. Leia o texto e responda às atividades. Aqui tem um texto, o título, filhotes de cachorro são resgatados em Barreira. Vocês vão responder a letra A e a letra B, com base na notícia lida, pontue o seguinte trecho usando a vírgula. Vocês vão colocar a vírgula nesse trecho, ok? Aqui nós terminamos mais uma videoaula de português, tá bom? Façam tudo com muita atenção, façam uma leitura, se não entender, leiam de novo, tá? Que todas as respostas vocês vão encontrar nesses textos que foram colocados, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, até a próxima!